Fala galera! Vamos começar agora o nosso Pneumocast. Vamos bater um papo com a psicóloga Carolina Brandão. Bom dia, meu nome é Carolina Brandão, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. O caso clínico é o seguinte: eu vou resumir aqui. O paciente procurou ajuda médica relatando a história clínica de dispneia, evolução progressiva que piorou nas últimas 2 semanas, acontecendo também em repouso. Apresentou também falta de ar, tosse crônica há 2 anos, faz uso de cigarro há 25 anos, trabalha em fábrica de cerâmica, local de trabalho que pode ser exposto a algumas toxinas inalatórias. A paciente é hipertensa e tem histórico familiar de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes e câncer. Não se alimenta de maneira adequada e também é sedentária. Nos exames físicos, foi apresentado dispneia com uso da musculatura acessória acianótica descorada, pressão arterial 130 por 90 e faz uso de medicamento. A frequência respiratória está em torno de 26, que é taquipneica, e a saturação por oxigênio é de 89%. Apresentou também um tórax com aumento de diâmetro anteroposterior, aquele tórax em forma de túnel, presença de tiragem intercostal, que denuncia também dificuldade de expansibilidade pulmonar, e som hiperpânico após a percussão, que é a presença de ar. Lembrando que acabei de passar o caso clínico de forma resumida, mas a psicóloga Caroline Brandão já fez toda a leitura do caso clínico para tirar suas conclusões de tratamento psicológico para esse paciente. Agora vamos entender um pouco como uma equipe multidisciplinar pode interferir nesse caso clínico com essa paciente. Como pode ajudar a paciente? Vamos ouvir agora a psicóloga Caroline Brandão. De que maneira a psicologia pode ajudar esse paciente? Então, diante do quadro apresentado, a paciente ela está vivenciando uma mudança muito grande na sua rotina. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é seu estado de humor. Como é que está o estado de humor dessa paciente? Ela está apresentando humor deprimido, né? Está se adaptando bem a essas retiradas de coisas da sua vida, né? Após essa verificação, a gente tem que estabilizar o humor dessa paciente, depois construir uma nova rotina junto com ela, né? Inserindo atividades físicas leves, que não exija tanto esforço, porque pode comprometer o seu quadro clínico. Outra coisa que é importante, ela ter saído do trabalho. Como é que está o sustento dessa família? Verificar isso, como é que está sendo a manutenção da casa, se está tendo suporte familiar ou não. E tendo ou não o suporte da família enquanto financeiro, é importante que a gente dê alguma função a essa paciente ou tente buscar estar reinserindo ela dentro do mercado de trabalho, porque ela é a provedora do lar e como ela já estava aí dentro de uma rotina onde ela tinha sua independência financeira, a gente tem que colocá-la dentro de uma atividade que não faça esforços físicos, mas que também ela não fique em casa sem ter nenhuma função laboral, tá? Outra questão importante é o álcool, ele é a porta de entrada para que venha desenvolver outros vícios. Então, os vícios ele começa pelo álcool. Então, se a gente está falando de uma paciente que faz uso de cigarro e está no processo de retirada de cigarro, está degustando cerveja aos finais de semana, é um risco para a sua evolução, né? Ela vai estar propícia a estar fazendo ou desenvolvendo o desejo de estar fumando mais do que um cigarro, pelo menos ao final de semana, quando ela está fazendo uso da bebida, degustando a bebida. Então a gente tem que substituir essa função dela por outra coisa, que ela não precise ficar sem uma função, mas que não seja algo que a coloque em risco. Ela está em um processo de redução de danos, que ela está fumando
um cigarro por dia. Então, esse processo tem que continuar e não ser apenas parar aí, né? Um cigarro por dia, mas a gente reduzir e estabelecendo uma quantidade de cigarro por semana, que seja menos de 7 cigarros, né, na semana. E esse processo vai seguindo de acordo como ela está reagindo à retirada do cigarro, sendo só uma vez na semana, tá? Então, colocar essa paciente ativa dentro do processo, tanto do quadro clínico, tanto do processo de manutenção da saúde mental, ela está optando sobre coisas que vai fazer ela estar bem, né, que vai facilitar com que ela esteja dentro da sociedade, dentro das atividades laborais, mas sem colocar a vida dela em risco. Agora eu quero agradecer a nossa psicóloga, Carolina Brandão. Doutora, muito obrigado pela sua ilustríssima presença em nosso podcast. Quero agradecer a todos os ouvintes do podcast. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, beijo, fui!